Bom dia, turminha, tudo bem? Eu sou a professora Amanda, da disciplina de Ensino Religioso. E sejam todos bem-vindos à nossa videoaula, certo? O tema hoje vai ser religião, como surgiu e para que serve. Vou fazer a leitura do texto, como sempre, e no decorrer da leitura eu vou explicando para vocês. Logo após, a gente vai ter a nossa atividade. Então, vamos lá. Religião, como surgiu e para que serve? Religião é um conjunto de sistemas culturais e de crenças, além de visões de mundo, que estabelece os símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade e seus próprios valores morais, certo? Muitas religiões têm narrativas, símbolos, tradições, histórias sagradas, que se destinam a dar sentido à vida, ou explicar a sua origem ou a do universo. As religiões tendem a derivar a moralidade, a ética, as leis religiosas e também o estilo de vida, segundo a sua crença escolhida. Então, até aqui, o texto está falando de quê? Que a religião é um sistema de culturas integrados, onde pode ter visões de mundos diferentes, dependendo da religião escolhida, e também da religião tendem à moralidade, à disciplina, às leis religiosas, sendo que, segundo a sua perspectiva religiosa, então da religião você também aprende o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal, o que pode e o que não pode. Então a religião não só engloba o universo da espiritualidade, do transcendente, de Deus, mas também ela engloba também a moral e a ética, porque a partir da religião que você escolhe para a sua vida, que você vai ter um certo comportamento, vai fazer coisas que são permitidas pela sua crença e se distanciar de coisas que não são permitidas. Então, até aqui a gente já tem uma noção para que serve a religião. A religião não serve só para nos conectar com o divino, ou para a gente ter uma visão de mundo diferente, ou para a gente ver as várias culturas juntas. Ela serve também como moralidade, ela serve também para designar o nosso comportamento diante da nossa crença, certo? Então, algumas religiões é permitido algumas coisas, outras não. Então, aquele adepto àquela visão de mundo ou àquela religião vai praticar apenas o que é permitido, e assim sucessivamente, tá certo? Então, vamos lá ver como surgiu a religião, tá bom? Isso é uma perspectiva, tá, gente? Se você for pesquisar a fundo o assunto, você vai encontrar várias explicações. Mas eu escolhi uma que é a mais usada atualmente, tá certo? Então vamos lá. Como surgiu a religião? Atualmente, acredita-se que a crença na vida após a morte, o culto aos animais e às forças da natureza foram as primeiras formas de manifestações religiosas. Ou seja, atualmente acredita que acreditar na vida após a morte, cultuar os animais e as forças da natureza foram as primeiras manifestações religiosas realizadas entre os seres humanos. Então ainda não era uma religião em si, não era um sistema de crenças formado, mas sim uma manifestação religiosa, na qual eles acreditavam sim que poderia existir vida após a morte. Eles cultuavam alguns animais como se fossem deuses e eles cultuavam também as forças da natureza. Então, essas três prerrogativas, que é acreditar na vida após morte, cultuar alguns animais como se fossem deuses e as forças da natureza, foram as primeiras manifestações humanas ligadas ainda de uma forma não tão direta à esfera religiosa, certo? Vamos continuar. Deixa eu ver onde eu parei. Pronto. Atualmente acredita-se que a crença na vida após a morte, o culto aos animais e as forças da natureza foram as primeiras formas de manifestações religiosas realizadas pelos seres humanos. E que cada povo, com o passar do tempo, foi desenvolvendo sua própria religião, adequando às suas próprias necessidades. Então, após essas manifestações, que eram as primeiras manifestações religiosas, cada povo, com o passar do tempo, foi adequando a religião às suas próprias necessidades. E assim a gente tem o surgimento de tantas religiões hoje em dia. Mas continuando. Sendo assim,
a religião surgiu no mundo em razão das necessidades do homem. Então, a religião surgiu no mundo a partir da necessidade que o homem tinha, né? Tanto da sua sobrevivência, como também do que seria da sua vida após a sua morte. Então, vamos lá. Sendo assim, a religião surgiu no mundo em razão das necessidades do homem. As primeiras crenças da humanidade estavam relacionadas principalmente com a natureza. Por quê, professora? Seria de pensar que as primeiras religiões surgidas no mundo ou entre os homens era para ligar o homem à divindade. Mas não. As primeiras religiões ou primeiras crenças, não vamos colocar assim, as primeiras crenças surgidas e que estão relacionadas à humanidade foram principalmente relacionadas à natureza. Por quê? Porque o homem precisava subsistir, precisava sobreviver. Então ele dependia de quem para isso? Da natureza. Então ele via algo de divino na natureza, porque é a natureza que proporcionava a ele a sua subsistência, a sua sobrevivência. Então vamos ao texto. O homem sentia a necessidade de prever quando iria chover para que a produção de alimentos fosse suficiente. Então o homem dependia exclusivamente da agricultura para sobreviver. Então ele precisava dominar as forças da natureza, porque era a partir disso que ele ia poder ter uma boa colheita. Então ele começou a ver algo de divino naquela força da natureza, porque ela proporcionava a sua sobrevivência. Então vamos lá. O homem sentia a necessidade de prever quando iria chover, para que a produção de alimentos fosse eficiente. Como resultado disso, o homem criou métodos para tentar prever o futuro, como a astrologia, a quiromancia, que é usado nas sociedades modernas de hoje, né? Os signos, né? O que vai acontecer no signo de Capricórnio, no signo de Sagitário, e assim sucessivamente. Isso faz parte da astrologia, que foi desenvolvida nos primórdios da humanidade, assim também como a quiromancia. Então, vamos voltando. A ideia de Deus esteve inicialmente associada aos fenômenos naturais. Foi o que eu falei. Quando o homem começou a desenvolver a sua cultura voltada à sua sobrevivência, que era voltada à agricultura, vamos dar o exemplo, e para isso ele precisava utilizar as forças da natureza, como a chuva, como o sol. Então, ele começou a atribuir às forças naturais uma força maior, uma força divina, porque era aquilo que garantia a sua subsistência. Então, a ideia de Deus esteve, não que ela esteja agora, mas ela esteve inicialmente associada aos fenômenos naturais. Assim surgiram também os conceitos de deuses específicos para determinadas situações vivenciadas pelo homem, como o Deus da guerra, o Deus da caça, o Deus do amor. Então, conforme o homem foi relacionando as forças da natureza com algo divino, foram surgindo deuses particulares, como Deus da chuva, Deus do amor, Deus da caça, Deus da proteção, Deus dos rios, Deus dos mares. Então, a cada força da natureza, o homem ia atribuindo uma força divina. E daí foram surgindo os deuses de cada situação que o homem vivenciava. Se o homem precisava de chuva, ele ia fazer suas orações ou suas preces ao Deus da chuva. Se o homem precisava que os rios fossem férteis em peixes, vamos dizer assim, de alguma forma de alimento que ele tirasse daquele rio, ele ia fazer suas orações voltadas aos deuses daquele rio, e assim sucessivamente. Então perceba que a religião ela surgiu como uma necessidade do homem de se vincular a algo que garantia a sua subsistência, que eram as forças da natureza, os animais e assim sucessivamente. Então vamos dar continuidade. Assim podemos entender que a criação da religião aconteceu pela necessidade do homem de compreender alguns fenômenos misteriosos. Então, a religião começou pela necessidade do homem de entender como o mundo acontecia, como as coisas, como os fenômenos da natureza aconteciam e como aquilo proporcionava a sua subsistência, da sua família e assim sucessivamente. Só que
A partir do cristianismo, o homem passou a acreditar na existência de um Deus semelhante a ele, ou semelhante à humanidade. Na Bíblia, tem uma passagem em Gênesis 1:26 que diz: o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, foi a partir do cristianismo que o homem desligou-se dessas forças naturais e passou a crer em um Deus que dizia que o homem era a criação dele e também era a sua semelhança, certo? Em seguida, vamos lá. Em seguida, na evolução do conceito religião, o homem criou métodos para interagir com Deus. Que métodos são esses? Rezar e pedir bênçãos e favores. Isso acontece tanto nas aldeias indígenas quanto nas civilizações urbanas e contemporâneas. Então, com a evolução da religião, das coisas, do mundo, o homem criou métodos para interagir com Deus. E isso pode ser orações, pode ser a reza, pode ser pedir bênçãos, favores. Isso não acontece só no cristianismo. Isso acontece da aldeia indígena às civilizações urbanas e contemporâneas de hoje em dia. Por quê? Porque depois que o homem deixou de atribuir às forças da natureza essa força tão forte de divindade, o homem passou a ter a necessidade de se relacionar com o divino, quase que diretamente. Então, com o passar dos anos, a religião começou a se basear em orações, promessas e a determinar intermediários entre Deus e as pessoas comuns, como padres, pastores, pais de santos, e assim sucessivamente, como exemplo, né? Então, além de, com o passar do tempo, o homem ter criado, né, vamos assim, métodos para interagir com Deus, que são as orações, a reza, as bênçãos, os favores, o homem também criou intermediários para a sua relação com Deus, que são os padres, pastores, pais de santos e assim sucessivamente, tá? Hoje as religiões têm na figura do sacerdote o desafio de converter mais adeptos. Então a função hoje do sacerdote dentro da religião, do intermediário entre o homem e o Deus, entre homem e Deus, é justamente procurar mais adeptos para a sua crença, para a sua religião. Então, hoje as religiões têm na figura do sacerdote o desafio de converter mais adeptos. Nesse contexto, a utilização de figuras antagonistas, antagonistas é o contrário, tá, gente? Então, nesse contexto de conversão, né, que o sacerdote... Hoje as religiões têm na figura do sacerdote o desafio de converter mais adeptos, certo? Nesse contexto religioso, a utilização de figuras antagônicas como Deus e demônios, que são coisas totalmente diferentes, então são antagônicas, céu e inferno, paraíso e sofrimento eterno, né? Então, figuras antagonistas, Deus e demônios, céu e inferno, paraíso e sofrimento eterno, também serve para encaminhar os fiéis no caminho da religião, ou seja, nesse paradoxo entre céu, inferno, Deus, demônio, paraíso e sofrimento eterno, as pessoas acabam procurando a religião por achar que quanto mais elas estiverem perto de Deus, mais perto da salvação elas também estarão, de ter uma vida boa, de ter uma vida eterna, de obter o paraíso e assim sucessivamente, certo? Então, esse antagonismo entre essas dicotomias como Deus, demônio, céu, inferno, paraíso e sofrimento também leva muitas pessoas para o caminho da religião. Então, no final do texto vem, para que serve? A gente já falou muitas funções da religião, mas vamos lá. Podemos compreender que as crenças morais trazidas pelas mais variadas religiões são capazes de moldar o comportamento do homem perante a sociedade. Sendo assim, a religião é um meio onde o indivíduo pode encontrar seu objetivo de vida e compartilhar momentos de fé com outras pessoas que seguem o mesmo caminho da religião, dando sentido à vida e desenvolvendo a capacidade de perdoar. Então, para que serve a religião? Serve para unir as pessoas numa mesma fé,
serve para a pessoa, dentro da religião, desenvolver a capacidade de perdoar, serve para moldar o meu comportamento, porque da religião tende também a moralidade e a ética. E é a partir da religião que eu saberei o que é bom, o que é ruim, se eu vou praticar o bem ou o mal, ou como eu vou me encaminhar dentro da minha religião. Então, a religião serve para muitas coisas. Serve para encontrar a felicidade, serve para encontrar um objetivo de vida, serve para desenvolver a capacidade de perdoar, serve para compartilhar momentos de fé, serve para eu ter uma relação com o divino, serve para várias coisas, né? Nessa perspectiva da gente pensar a religião como vamos dizer assim, como algo que possa moldar o meu comportamento perante os outros, tá certo? Então isso foi um pouquinho de como surgiu a religião e hoje como ela é utilizada, né? No início ela surgiu como uma necessidade maior que o homem via, né? Atribuído sempre às forças da natureza, porque era através das forças da natureza que o homem conseguia sobreviver. E no decorrer do tempo, ela se desenvolveu, o homem criou novos métodos para entrar em contato com Deus, que foi através das orações, das rezas, das bênçãos, e também criou os intermediários entre o homem e a divindade, que são os padres, pastores, pais de santo, líderes religiosos, gurus e assim sucessivamente. E hoje a religião ela é utilizada para o conforto humano, para o relacionamento humano. Então hoje a fé ela é usada para diversas coisas, né? A religião ela é usada, como aqui no texto vem dizendo, para compartilhar momentos de fé, para moldar o meu comportamento, para me induzir a fazer o bem e assim por diante, tá certo? Aqui embaixo a gente tem a nossa atividade e eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo da nossa videoaula, tá bom? Desejo a vocês um bom dia.